Olá, então nessa primeira aula de revisão a gente vai falar um pouco sobre teoria dos conjuntos. E eu vou não falar somente sobre os conceitos e as operações da teoria de conjuntos, que a gente vai utilizar bastante nessa disciplina, mas também um pouco sobre a história da teoria dos conjuntos e como funciona mais ou menos uma teoria matemática, porque nessa disciplina é o que a gente vai fazer isso, uma teoria matemática para falar sobre linguagens, e que nós vamos utilizar para pensar, para modelar problemas computacionais, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando está falando de uma teoria matemática, ou quando quer criar uma teoria matemática sobre alguma coisa, é o que é essa coisa. Então a primeira pergunta que a gente se faz é o que são conjuntos, certo? Então um conjunto para a gente vai ser uma coleção determinada qualquer de objetos. Então você tem uma coleção de objetos que está bem determinada, quais são os objetos que fazem parte daquela coleção, então isso vai ser um conjunto. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coleção de bolas, então isso vai ser um conjunto que a gente vai chamar por um determinado nome, nesse caso aqui o nome A, certo? Um conjunto ele pode ser uma coleção de quaisquer tipos de objetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um outro conjunto que chamei de A também, que é um conjunto de letras. Eu tenho um outro conjunto que eu chamei de B, que é um conjunto de figuras geométricas, certo? A natureza desses elementos de um conjunto ela podem ser diversas. Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto que tem como elemento outro conjunto. Então, eu tenho esse conjunto C aqui, que ele é constituído por um elemento, e esse elemento é o A, que é o conjunto das letras que a gente tinha falado antes, certo? No mesmo conjunto, eu posso ter vários tipos de elementos. Agora, o que é importante mostrar é que esse conjunto aqui, que é constituído pelo elemento A, ele não é a mesma coisa que o conjunto A. Porque esse conjunto aqui tem um elemento só, que é o conjunto A. E o conjunto A, ele na verdade tem três elementos, certo? Um elemento ele pode ser constituído um conjunto pode ser constituído de elementos de natureza bastante diversa, distintas. Então, por exemplo, eu posso construir um conjunto D aqui, cujos elementos são o conjunto C, que a gente definiu anteriormente, que é um conjunto de letras. O outro elemento pode ser aqui o conjunto B, que é um conjunto de figuras geométricas. Eu tenho um outro elemento aqui que é o Azinho, que é uma letra, está aqui nesse conjunto A, certo? E eu tenho um outro elemento que é o diamante, que é uma figura geométrica. Então você vê, o mesmo conjunto tem elementos de natureza bastante distinta e isso não é problema nenhum. Como um conjunto é formado de elementos, a gente vai estabelecer algumas relações entre elementos e conjuntos. Então, a primeira relação é um elemento ele pode fazer parte desse conjunto. Então, por exemplo, esse Azinho aqui ele faz parte do D. Por quê? Porque ele está aqui constituindo o D, certo? Então, a gente lê essa afirmação aqui que diz que A faz parte de D como A pertence a D, ok? E quando um elemento não faz parte de um conjunto, a gente diz que ele não pertence a esse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A, o Azão aqui, certo? Ele não pertence a D porque ele não constitui parte desse conjunto D. Ok? Então vamos lá, um pouco da história da teoria dos conjuntos. O conceito de conjunto é bastante antigo, ele foi utilizado por séculos na matemática para definir qualquer coleção de coisas, certo? Só que a primeira vez que ele foi estudado realmente como um objeto matemático mais formalmente foi com Cantor, quando Cantor começou a estudar o conceito de infinito. E aí Cantor utilizou o conceito de conjunto para fazer isso, certo? Até esse momento não existia uma teoria formalizada de conjuntos. Na verdade, nesse momento, inclusive, não existia uma teoria formalizada de conjuntos. A gente chama essa teoria de conjuntos utilizada por Cantor de uma teoria ingênua, porque ela não era realmente uma teoria sistematizada da matemática. Só que no final durante o século XVIII, na verdade, final do século XVII e durante o século XVIII, se percebeu que existiam vários erros na matemática, porque a matemática até essa época ela não era tão rigorosa quanto a matemática é hoje. Então, o que constituía uma prova para matemáticos do século XVII, hoje em dia não se consideraria prova em alguns casos, certo? E o que é que acontecia? Então, várias pessoas acabavam provando teoremas e você chegava depois de um mês, um ano, 10 anos e descobria um exemplo que aquela propriedade não valia.
Isso é um problema para a matemática. Então, a partir do século XVIII, vários matemáticos tentaram formalizar a matemática e dar uma fundamentação mais segura para a matemática como um todo, para garantir que não tinha erros na matemática, certo? Um desses que tentou fazer isso foi um lógico alemão chamado Gottlob Frege, e ele tentou formalizar os fundamentos da matemática, as teorias que dão base para toda outra matemática, a partir da lógica de primeira ordem. Ele definiu a lógica de primeira ordem e utilizou a lógica para fazer isso. E ele definia um conjunto como uma extensão de uma propriedade, ou seja, todos os elementos que satisfazem uma determinada propriedade. E aí a gente, então, pode determinar o conjunto das bolas, dos elementos que são uma bola, certo? Como todo elemento que satisfaz a propriedade x é uma bola. Ou eu posso determinar o conjunto dos números pares como os elementos que satisfazem a propriedade x é um número par. Só que essa propriedade ela pode ser qualquer e não existe um escopo de quantificação, ou seja, que diz sobre que elementos eu vou testar se esse elemento satisfaz a propriedade ou não. Então, por exemplo, eu posso criar uma propriedade muito mal comportada como x não pertence a x, certo? É aplicável, eu posso testar para qualquer conjunto se ele pertence a ele mesmo, sim ou não, certo? E aí o que acontece é, de acordo com Frege, isso define um conjunto, o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmos. Só que a gente pode utilizar essa propriedade e se perguntar, mas tá, esse conjunto definido por essa propriedade, vamos chamar ele de R, ele pertence a si mesmo, sim ou não? Se ele pertence a si mesmo, ele tem que satisfazer a propriedade P, ou seja, ele não pode pertencer a si mesmo. Só que se ele não pertence a si mesmo, então ele satisfaz a propriedade P. Então ele pertence a R, que é definido como o conjunto dos elementos que satisfazem essa propriedade. Então, essa forma de definir conjuntos leva a uma contradição inerente na teoria dos conjuntos, ou seja, essa teoria não é uma teoria bem fundada para a teoria dos conjuntos, certo? E isso levou a grandes problemas na matemática, porque quando o Frege publicou o livro com essa formalização, as pessoas falaram, então resolvemos o problema de fundamentação da matemática. E aí várias outras pessoas tentaram dar formalizações para a teoria dos conjuntos. Algumas são boas, mas têm seus limites. Por exemplo, o Bertrand Russell propôs fundamentar a matemática com a teoria dos tipos. Funciona bem, mas tem algumas limitações, em que nesse caso você não pode ter um conjunto como elemento de outro conjunto. Você tem que ter elementos de mesma natureza dentro de um conjunto. E isso reduz um pouco a flexibilidade da sua teoria. Então você tem que começar a fazer muitas manipulações para conseguir definir alguns objetos naturais da matemática. Aí dois matemáticos, o Zermelo e o Fraenkel, eles criaram uma teoria axiomática para os conjuntos, que é hoje em dia a teoria mais utilizada para formalizar a teoria dos conjuntos, e é o que a gente vai adotar aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a teoria de Zermelo-Fraenkel. A teoria dos conjuntos, a teoria axiomática dos conjuntos dá um curso inteiro, inclusive tem o curso de teoria dos conjuntos no departamento de matemática, que a gente tiver interesse pode fazer, certo? Mas a gente vai pincelar alguns dos axiomas, porque eles guiam a nossa interpretação de algumas coisas e de definir o que é que a gente vai considerar como um conjunto e quais são as operações que a gente pode utilizar para construir os conjuntos e as linguagens que nós vamos estudar, certo? O primeiro axioma da teoria de Zermelo-Fraenkel é um axioma que define, que garante a existência de pelo menos um conjunto, de um mínimo, de onde a gente pode começar essa teoria. E esse conjunto esse axioma é o axioma do conjunto vazio. Então, o primeiro axioma da teoria é a afirmação que existe um conjunto que não tem nenhum elemento. Então ele é um conjunto efetivamente, só que ele não tem elemento nenhum, ele não tem nada, certo? E a gente representa esse conjunto normalmente por esse zero cortado aqui, ou esse abrir e fechar chaves, porque a gente vai utilizar normalmente elementos entre chaves como determinante de um conjunto. Então você tem um A e B, você tem aqui chave A e B, vai ser um conjunto contendo o elemento A e o elemento B. Eu tô escrevendo no mouse e por isso que tá assim feio, certo? Então quando a gente faz assim, abre chave, fecha chave, vai ser o conjunto contendo nenhum elemento, porque não tem nenhum elemento aqui dentro, certo?
Essa afirmação, em geral, ela pode ser vista também como uma fórmula lógica, formal aqui da lógica de primeira ordem, onde a gente interpreta isso aqui como esse existe um, ele vai ser escrito como esse existe aqui, existe um x, certo? E não contém nenhum elemento, não contém nenhum elemento para todo elemento não está dentro dele. Então eu vou representar isso como todo elemento aqui, y não está em x, certo? Então essa segunda parte aqui não contém nenhum elemento, ele está representado com essa frase para todo y não pertence em x. Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque essa forma lógica ela informa para a gente sobre quais métodos de prova a gente pode utilizar quando vai falar sobre conjunto vazio. E aí na aula de revisão sobre métodos de prova isso vai ser relevante porque isso se traduz em métodos de prova que a gente vai utilizar, certo? Um outro axioma é se você sabe que um conjunto existe, esse axioma ele dá uma forma de você construir conjuntos menores, ou seja, você pegar alguns elementos daquele conjunto que satisfazem uma determinada propriedade e definir um conjunto. Perceba que se parece com a forma que Frege utilizava para definir conjuntos, só que aqui ele é melhor controlado porque os elementos que você vai procurar para testar se satisfazem a propriedade ou não, eles estão limitados a um conjunto pré-definido. Então você não pode definir aquele R de forma recursiva de utilizar o R para testar dentro da própria propriedade, certo? Aí, então, o segundo axioma, ele diz, seja um conjunto e φ uma fórmula, eu posso definir um conjunto, existe um conjunto dos elementos de U que satisfazem essa fórmula φ. E aí eu vou representar esse conjunto como um conjunto A, que são os elementos de U, x pertence a U, tal que φ de x, ou seja, tal que vale a propriedade φ para o elemento x, certo? Então, um exemplo disso, se eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, por exemplo, eu posso utilizar esse axioma para definir o conjunto dos números pares, certo? Então, se esse conjunto aqui existe, eu consigo, a partir desse axioma 2, provar que esse conjunto aqui, o conjunto dos números pares, existe. Então, ele nos dá uma forma de definir conjuntos novos a partir de conjuntos que a gente já conhece, certo? A gente vai normalmente construir conjuntos utilizando operações também, certo? Então você tem alguns conjuntos que você sabe que existem, você pode combinar esses conjuntos a partir de algumas operações. A primeira operação que a gente define é a operação da união, e a união é o menor conjunto que contém dois outros conjuntos. Então a gente chama a união de dois conjuntos A e B como o conjunto que contém todos os elementos de A e todos os elementos de B, certo? Ou seja, qualquer elemento que pertence a A ou que pertence a B. E a gente vai representar isso graficamente com esse A, U, B aqui, certo? Então, um exemplo, se eu pegar o conjunto 1, 2 constituído pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto constituído pelos elementos 3, quadrado e A, a união desses dois conjuntos resulta nesse conjunto aqui, que é o conjunto contendo 1, 2 e 3 desse primeiro elemento aqui e 3 quadrado e A desse segundo elemento. Perceba que como 3 é o mesmo elemento que está nos dois, ele só vai aparecer uma vez, certo? Aí a pergunta, esse conjunto existe? A gente consegue garantir a existência desse conjunto a partir do que a gente já sabe antes? Obviamente, a partir dos axiomas que a gente já tem, né? Obviamente o primeiro axioma ele não é aplicável nesse caso, porque o primeiro axioma só fala que o conjunto vazio existe. Pela forma da definição da união aqui, eu sei que ele parece, na verdade, com o segundo axioma. Então a gente pode se perguntar, será que eu posso aplicar então o segundo axioma para garantir que esse conjunto existe? E a resposta é não. Por quê? Porque o segundo axioma ele exige que exista um conjunto maior que contém todos esses elementos que satisfazem a propriedade sobre o qual eu vou testar. E aqui eu não tenho isso. Então, para garantir a existência da união de quaisquer dois conjuntos, eu preciso de um axioma novo. Zermelo e Fraenkel introduzem o axioma que a gente chama de axioma da união, para garantir que o conjunto união de dois conjuntos existe, certo? Além da operação da união, a gente pode definir uma outra operação, que é a operação da interseção, que aqui está errado o símbolo, tá? É para baixo assim.
E a operação da interseção, ela, diferente da união, a união dizia que é o conjunto dos elementos que pertencem a um conjunto ou a outro. A interseção é justamente os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo, certo? Então a gente representa esse conjunto com esse U de cabeça para baixo. Então a interseção entre A e B é o conjunto dos elementos X, tá ok? X pertence a A e X pertence a B. Então, revisitando aquele exemplo lá, se a gente tem o conjunto 1, 2 e 3 e 3 quadrado e triângulo, a interseção entre os dois são todos os elementos que pertencem ao primeiro e ao segundo ao mesmo tempo. O único elemento que satisfaz isso é o elemento 3, então a interseção dos dois é o conjunto contendo somente o elemento 3, certo? E aí a pergunta que a gente se faz é: a gente consegue garantir a existência da interseção entre quaisquer dois conjuntos? E a resposta é sim. Por quê? Porque perceba que a interseção ela é definida como todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B, certo? Então, obviamente, todos os elementos que pertencem à interseção, ele pertence aos dois conjuntos, certo? Eu posso pegar qualquer um como um conjunto maior e testar se pertence ao outro. Então, por exemplo, eu posso definir a interseção como a interseção de A e B são todos os elementos de A que pertencem a B, certo? Então, esse serve como o meu conjunto maior, que é o conjunto sobre o qual eu estou fazendo a busca, e esse aqui serve como a propriedade que eu vou utilizar para testar. Então, esse é o nosso φ do axioma 2, certo? Então, esse conjunto, só com os axiomas que nós temos até agora, eu consigo garantir a existência. Além disso, eu defino também a operação de complemento, que é o complemento de A em relação a B, é também chamado de o conjunto menos, né? A menos B. É o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, a gente representa isso graficamente como A barra B, né? A menos B. São todos os elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. E aí, como exemplo aqui, eu tenho, de novo, conjunto 1, 2, 3, 3 quadrado e triângulo. Então, eu vou pegar todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto e que não pertencem ao segundo. Ou seja, eu vou retirar desse primeiro conjunto todos os elementos que pertencem a esse. Então, um elemento que pertence a esse aqui e pertence a esse é esse 3. Então, eu vou tirar desse primeiro conjunto todos os elementos que pertencem a esse, que é o 3. Então, resta o 1 e o 2. Certo? E aí a pergunta é: esse conjunto existe sim ou não? E aí fica para vocês responderem. Certo? Tá, aí eu defini formas a gente definiu algumas operações e algumas formas de definir conjuntos, de criar conjuntos novos, certo? E a gente pode começar a comparar os conjuntos, a entender as relações que existem entre conjuntos. A primeira relação que eu defino entre conjuntos é a relação de estar contido. Então a gente diz que um conjunto está contido no outro se todos os elementos de um são elementos do outro também. Então A está contido em B se todo elemento de A é elemento de B. A gente representa isso graficamente como A contido com esse C aqui em B, certo? Isso se lê A está contido em B. E, logicamente, isso é caracterizado... Opa, deixa eu consertar aqui. Isso é caracterizado por essa fórmula aqui. Para todo x, x pertence a A, se x pertence a A, então x pertence a B. Ou seja, todos os elementos de A também são elementos de B. Certo? Um exemplo, eu tenho os conjuntos AB e ABC. Obviamente, AB está contido em ABC. Por quê? Porque o A, que é o elemento desse conjunto, é um elemento desse conjunto também. E o B, que é um elemento desse conjunto, esse elemento aqui, também é um elemento desse conjunto. Então, todos os elementos desse conjunto estão aqui dentro, logo, esse conjunto está contido nesse. Um outro exemplo é se eu tenho o conjunto dos números pares. O conjunto dos números pares, ele está contido no conjunto dos números divisíveis por 2, certo? Porque se um número é par,
ele é 2 vezes alguma coisa, logo ele pode ser dividido por 2, certo? Então o conjunto dos números pares, ele está contido no conjunto dos números divisíveis por 2. Uma outra relação entre conjuntos que a gente pode definir que é relacionada é a relação de ser igual. Então a gente diz que dois conjuntos são iguais, ou A é igual a B, se eles possuem exatamente os mesmos elementos. Então a gente representa com o símbolo de igualdade, normal, que a gente utiliza para números e para outros elementos. A gente diz que A é igual a B se para todo elemento x está em A, se somente x, se somente se x está em B, certo? Ou seja, todo elemento de A está em B e todo elemento de B está em A. E de fato, se você olhar esse se somente se aqui, ele pode ser quebrado de duas formas. Todo elemento de A está em B e todo elemento de B está em A. Então isso significa que eu posso reescrever essa igualdade como duas inclusões. Então A é igual a B se somente se A está contido em B, ou seja, todo elemento de A está em B, e B está contido em A, ou seja, todo elemento de B está em A. Certo? Então um exemplo é o conjunto dos números pares é o mesmo conjunto que os números divisíveis por 2, porque se um número é divisível por 2, significa que ele é múltiplo de 2, ou seja, ele é 2 vezes alguma coisa. Só que os números da forma 2 vezes alguma coisa são exatamente os números pares. Então esse é o mesmo conjunto. A gente já viu que o par está contido nele, aí a gente vê agora que os números divisíveis por 2 são múltiplos de 2 e, portanto, são pares. Então esse está contido nesse, então os dois têm que ser iguais, certo? Tá, então para definir outros conjuntos, outras relações, outras operações sobre conjuntos que a gente vai utilizar para definir funções e relações, por exemplo, a gente precisa de um outro axioma. O próximo axioma que a gente vai estudar é o axioma das partes. E o axioma das partes, ele ajuda a gente a criar conjuntos maiores, porque até agora todos os axiomas e operações elas têm um limite. Então você tem um conjunto maior da sua teoria e você só consegue construir conjuntos que estão contidos nele, ou seja, conjuntos menores do que ele. O axioma das partes é o primeiro axioma que permite criar conjuntos maiores do que esse maior conjunto que você definiu, ou que você tem como garantir a existência, ou que você assume a existência, certo? O axioma das partes ele afirma que se você tem um conjunto, você pode agrupar todos os subconjuntos dele em um conjunto também. Então existe um conjunto que tem como elementos todos os subconjuntos de um determinado conjunto, certo? Então é isso que ele diz, seja X um conjunto, existe um conjunto dos conjuntos contidos em X. Então a gente representa isso em geral por esse Pzinho aqui. Então o conjunto das partes de X é definido como o conjunto dos conjuntos Y, tal que Y está contido em X. Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos subconjuntos de X, certo? Então, um exemplo, se eu pegar aqui o conjunto ABC, com 3 elementos, eu tenho que me perguntar quem são os subconjuntos desse conjunto. Os subconjuntos são todos os conjuntos que têm, cujos elementos estão aqui dentro, certo? Então a gente tem que pensar quais são os conjuntos dos elementos que estão aqui nesse conjunto. Eu posso pensar quais são os conjuntos que têm 0 elementos desse conjunto. Então o conjunto que tem 0 elementos desse conjunto é o conjunto vazio. O conjunto que tem um elemento, que só tem um elemento desse conjunto. Então eu posso ter o conjunto contendo A, ou o conjunto contendo só o B, ou o conjunto contendo só o C. Os conjuntos que tem 2 elementos desse conjunto e por aí vai. E aí eu defino o conjunto das partes, eu determino todos os subconjuntos e com isso o conjunto das partes como isso. Então, conjunto vazio, contendo só A, contendo só B, contendo só C, contendo A e B, contendo A e C, contendo B e C, contendo A, B e C. Certo? Então, todos esses conjuntos aqui, eles são subconjuntos desse conjunto A, B e C, ou seja, ele está contido no conjunto A, B e C. E com isso eu consigo agora definir a operação de produto cartesiano, produto ou produto cartesiano, né, que a gente define como o produto de dois conjuntos A e B é o conjunto dos pares ordenados x e y, onde x pertence a e y pertence a B. Por que eu preciso do
do axioma das partes para fazer isso? Isso é, a gente tem que se perguntar o que é esse par ordenado e será que ele existe ou não. Existem várias formas de definir esse par ordenado, mas uma forma padrão de se utilizar na teoria dos conjuntos, que aí a gente precisa do axioma das partes para fazer isso, e eu não vou mostrar que isso aqui vale, que isso aqui é uma boa definição, mas vale. A gente define esse par ordenado como o conjunto que tem como elementos x e o conjunto, nossa, o conjunto aqui, nossa, sem a caneta hoje fica difícil, que tem x e que tem y. Certo? Então, a minha primeira coordenada é essa aqui e a minha segunda coordenada é que está dizendo y em relação a x, é essa aqui, certo? Então, esse conjunto aqui é o que determina esse par ordenado x e y, ok? Isso tem algumas propriedades que satisfaz as propriedades desejáveis de um par ordenado, mas não importa muito agora, certo? E a gente consegue garantir a existência desse conjunto aqui através do conjunto do axioma das partes, e com o axioma das partes a gente pode, ou com a existência dos pares ordenados, a gente pode unir e pegar todos o conjunto que contém todos esses pares ordenados, que é justamente o produto cartesiano de dois conjuntos, certo? A gente vai utilizar o produto cartesiano para definir relações e funções e coisas mais avançadas, e aí a gente vai falar um pouco disso na aula sobre álgebra, que aí eu vou definir operações e estruturas algébricas e por aí vai, certo? Então, eu botei um exemplo, então se eu pegar aqui o conjunto ABC e o conjunto 01, o produto entre os dois são todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada vem desse primeiro conjunto e a segunda coordenada vem desse segundo. Então, por exemplo, eu tenho A com 0, então o par A0, o par A com 1, então A1, B com 0, B0, B1, C0 e C1, certo? E aí, já disse, esse conjunto existe porque a gente garante a existência através do conjunto das partes, certo? Como atividade para essa parte, como a gente vai fazer, vai ter no final, na parte de prova, vai ter uma listazinha de provas para vocês fazerem. Como atividade intermediária agora, eu só quero que vocês discutam um pouco dos axiomas até agora passados e que tipo de conjunto eles garantem a existência, certo? E além disso, eu botei alguns exemplos aqui. Eu quero que vocês definam dois conjuntos, cada um com pelo menos 3 elementos, e calcule essas operações, certo? E é isso, então até a próxima aula. Até mais, gente.